Evangelho de Lucas, nós vamos falar a segunda mensagem com o tema Reagindo com Fé Contagiante. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versos de 39 a 45, vai ser o texto-chave desta mensagem. Como estávamos dizendo, nós estamos numa série de estudos no Evangelho de Lucas, e que o Senhor continue esclarecendo ao teu coração aquilo que é a verdade do Evangelho. E nós estamos nesta noite, então, no texto de Lucas, capítulo 1, versos de 39 a 45. Leia comigo a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta ela exclamou: bendita é entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Versículo 43, mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Salvador, do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Oremos mais uma vez. Senhor, nós rogamos que Tu fales aos nossos corações, que o nosso coração reaja com fé contagiante, imediata, uma fé pronta, disposta. Diferente de como Zacarias reagiu àquilo que nós vimos semana passada. E olharmos para esta fé urgente que pulsou do coração daquela jovem moça. E ela é para nós uma referência. Então, edifica os crentes nesta noite. Salva aqueles que ainda vivem na incredulidade. Edifica a Tua igreja para a glória do Teu nome. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Lucas, ele vai buscar enaltecer o testemunho de Maria e de Isabel, que reagiram com fé à mensagem redentiva de Deus, em contraste com a incredulidade do sacerdote Zacarias. Nós estamos ainda no capítulo 1, nós estamos num contexto de introdução e de preparação do ministério do Evangelho de Jesus. E Lucas, ele preparou este Evangelho para enaltecer a fé contagiante, vibrante, pronta, imediata de Maria, em contraste com aquilo que nós vimos semana passada a despeito da incredulidade do sacerdote Zacarias. Isabel e Maria expressaram honra e louvor, enquanto Zacarias ficou em silêncio, ao ficar mudo por causa de sua incredulidade. E quem estava comigo aqui domingo passado, nós vimos que Zacarias, por não ter ouvido a voz do anjo que o Senhor mandara a Zacarias, ele não creu. O próprio anjo disse: olha, eu estou diante do trono de Deus que me mandou te dar esta mensagem. E porque não creu, você ficará mudo até o nascimento de João Batista. E diferentemente, a reação de Maria foi uma reação com uma fé imediata. E ambas, ela, Maria, e Isabel, a esposa de Zacarias, revelaram consciência da operação singular de Deus em suas vidas, rumo ao cumprimento das promessas da aliança de Deus para com o seu povo. Olha, veja bem, eu imagino a cena. O anjo Gabriel, que sempre esteve e estará e continuará estando na presença do Deus eterno. Em algum momento, ele é chamado pelo Deus eterno. Olha, chegou a hora, é o ápice dos tempos, a plenitude dos tempos. Vem aqui, eu tenho uma mensagem para você, eu tenho um propósito para você. Você vai encontrar Isabel e Zacarias, e também Maria e José. E você tem uma mensagem para eles. Um casal vai nascer deles, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E o outro casal vai ser aquele que vai receber o Salvador do mundo. O anjo teve uma reação negativa a despeito de um casal e de uma reação positiva do outro casal. E esses paralelos são intencionais e constantes
descritos em toda a história da Bíblia. Esses contrastes, esses paralelos, assim como Zacarias com Maria, a despeito da mensagem que eles receberam. A mesma mensagem. Aquele casal iria receber bebês que iriam preparar o caminho, que iriam trazer o Salvador. Esses paralelos, eles são muito comuns na mensagem do Evangelho, na mensagem bíblica, na história das Escrituras. Casos emblemáticos tais como Abel e Caim, logo no Gênesis. Você vê dois irmãos, um irmão de bom coração, reto, e o outro que preferiu a maldade do coração. Você vê, por exemplo, Davi e Golias, um jovenzinho pequenininho, mas que com fé venceu um grande gigante. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, que compara o primeiro Adão, de onde entrou o pecado no mundo, a Jesus como o segundo Adão, de onde nós temos a salvação do mundo. Assim como nós vemos nos provérbios, esse paralelo do sábio e do tolo, da sabedoria e da insensatez. Então, esse constante contraste, esse paralelo, é muito comum. E aqui nós temos isso acontecendo no primeiro capítulo de Lucas, na introdução do seu evangelho. Maria, a sábia, humilde, demonstrando fé, confiante em Deus. E Zacarias, o tolo, revelando um coração orgulhoso e incrédulo. Veja, ao receber a visita, Isabel, a sua prima, ela afirma no versículo 45, bem-aventurada é aquela que creu, que se cumpriu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Há uma felicidade reservada, há uma bem-aventurança preservada aos crentes, há uma promessa, bem-aventurados os homens e mulheres de fé. Portanto, o Evangelho de Lucas, ele destaca esse paralelo, comparando as reações do sacerdote Zacarias e da humilde Maria. Ambos receberam a mensagem da parte de Deus, os dois receberam prenúncios de nascimentos impossíveis. E eu fico imaginando, como que se o anjo Gabriel fosse dar um feedback para Deus. E voltando, ele diz, olha, Senhor, mandei a mensagem para um sacerdote que estava no templo da casa do Senhor e a reação foi muito negativa. Mas olha, a reação da jovenzinha Maria foi sensacional. Zacarias, ele recebeu a mensagem com medo, no entanto com incredulidade. Maria recebeu a mensagem também com espanto, mas com humilde fé. Zacarias, ele reagiu com uma pergunta orgulhosa: posso ter certeza disso, sendo eu um homem velho, a minha esposa uma mulher velha? Maria reagiu também com uma pergunta humilde: como isso acontecerá sendo eu uma mulher virgem? São perguntas muito parecidas, mas Deus conhece o coração. E quando Zacarias, ele orgulhosamente, ele questiona, dizendo, como posso ter certeza disso, sendo eu um homem velho? Deus conhece a arrogância do seu coração, assim como Deus vê a humildade no coração de uma jovenzinha, dizendo, como isso me acontecerá, sendo eu uma mulher virgem? Como consequência, Zacarias ficou mudo. Maria, como consequência, teve o privilégio de expressar adoração a Deus com um cântico de adoração. Dentro do contexto judaico, como homem, líder da sua família, sacerdote, caberia a ele a proclamação da visitação de Deus. Mas isso não aconteceu. Dentro da cultura judaica, sendo Maria uma mulher jovenzinha, não teria nenhum espaço para expressar a sua fé. Zacarias recebeu a revelação de Deus em um ambiente extremamente propício. Ele era um sacerdote e estava dentro do templo. Você pode notar isso no capítulo 1, versículo 9. Era dia de serviço ministerial do sacerdote. E ele estava dentro de um ambiente que para ele era comum a revelação, a presença de Deus. O texto inclusive diz que ele estava ministrando num ambiente da presença do Senhor. No versículo 9 do capítulo 1. Maria recebeu a revelação de Deus em um contexto completamente normal da vida, em sua casa, em Nazaré, no capítulo 1, versículo 26.
Zacarias estava no santuário, na presença do Senhor. Maria era uma simples mulher em um ambiente comum do lar. Zacarias estava no templo, centro da adoração em Jerusalém. Maria estava em Jerusalém, uma pequenina cidade desprezada entre os judeus. Aqui reside uma mensagem poderosa. Quem não creu, se emudeceu. E a quem acreditou, testemunhou. E pouco vale religiosidade, como a experiência de Zacarias, que vimos semana passada, sem um coração que expressa fé imediata, genuína e verdadeira. E quanto vale a simplicidade de uma espiritualidade genuína e verdadeira, humilde, que expressa verdadeira fé. E Maria tem esse tipo de experiência. Olha, quem não tem fé não tem nada a dizer e a falar. Porém, quem vive de milagres, testemunha da fé. Quem vive do que se vê, conta-se a respeito daquilo que se vê. Quem vive apenas de um viver terreno, do qual este mundo foi criado, só tem a experimentar e a falar as coisas desta vida. O incrédulo só fala de si mesmo, o crente fala e conta a respeito da história do seu Deus. E o resultado da fé é o cântico de Maria. Lucas, ele destaca a ênfase do seu evangelho aqui, sobre o propósito de Jesus. Destacar a fé dos humildes de coração. Zacarias se demonstrou orgulhoso, Maria humilde. E aqui reside o destaque, a ênfase do evangelho de Lucas. Destacar a fé dos humildes de coração. Especialmente o cântico de Maria realça a preocupação de Deus com os pobres, desprezados neste mundo, e sua rejeição aos ricos orgulhosos desta vida. Note comigo, veja a ênfase na canção de Maria, em Lucas capítulo 1, versos de 46 a 55. Essa foi a resposta do seu coração, a partir do versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E serva aqui é literalmente a expressão para escrava. O Deus que visitou a pequena jovem Maria numa cidadezinha desprezível como Nazaré. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem. E a ideia de temor aqui é uma ideia de quem realmente está de joelhos diante daquele Deus que nós cantamos 3 vezes santo, que a criação clama, que todas as criaturas na terra, os anjos nos céus, diante do trono da graça do Deus poderoso, magnífico, belo, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus Altíssimo. Ela se vê diante desse Salvador, desse Senhor. Versículo 49, pois o Senhor fez grandes coisas em meu favor, santo é o teu nome. Versículo 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Versículo 51, ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Agora veja bem esse paralelo no seu cântico. Ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo dos seus corações. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes de coração. Deus emudece a soberba e o orgulho humano. Ele vai dizer no versículo 52, derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despiu de mãos vazias os ricos. Maria está destacando em seu coração, a partir desta reação de uma fé contagiante e imediata, a experiência de um Deus que a visitou, uma jovenzinha humilde, em contraste com a soberba do coração humano. Ela vai continuar dizendo no versículo 54, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos
antepassados. Então, assim como nós vemos em Lucas capítulo 5, versículo 32, o Senhor Jesus afirmando: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Deus, ele intervém além da ordem social, cultural e religiosa. Zacarias, ele não estava na frente da fila prioritária de um relacionamento íntimo por Deus, porque ele simples e meramente era um sacerdote, que inclusive estava ministrando na presença de Deus, no templo, no centro da adoração, Jerusalém, de forma religiosa. Deus, ele intervém além dessa ordem religiosa, cultural e social. Todos podemos crer na ação graciosa de Deus, inclusive até mesmo o mais arrogante e prepotente dos pecadores. Porque Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes de coração. E a pobre moça, a jovenzinha, a simples, de uma cidade interiorana, esquecida, desprezada, em que o próprio Senhor Jesus, quando ele afirmava e se identificava ser Jesus de Nazaré, a expressão muito famosa que se dizia: pode-se vir alguma coisa boa de Nazaré? Realçando a essência do Evangelho da Graça, em que, como nós vimos semana passada, assim como no nosso contexto político, nós esperamos ou temos alguma expectativa de que os cristãos envolvidos na política possam trazer redenção à crise política que nós estamos vivendo no nosso país. E não é nem um pouco diferente daquela época, quando os seguidores judeus, que sabiam que havia prometido um Messias, e que nas promessas, nas Escrituras, tem o registro, tem as características de um grande homem que iria se assentar sobre o trono de Davi. Então eles concluíram que seria um homem extremamente glorioso, assentado num cavalo branco, com uma grande espada, e venceria a tirania do Império Romano, que estava humilhando e escravizando o povo de Israel, porque Jerusalém havia sido invadida pelo Império Romano. E quando o Salvador do mundo, predito pelo anjo Gabriel, a Isabel e Zacarias, a Maria e a José, falando a respeito do João Batista, que iria preparar o caminho do Salvador, nasce um bebezinho numa manjedoura, simples, humilde, cresce o filho de um carpinteiro. Volta lá o slide, em que os próprios fariseus orgulhosamente diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lucas, ele está destacando e preparando o seu evangelho para deixar muito evidente que o caminho da fé é um caminho de humildade, em que o próprio Senhor Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, e ele diz: olha, vocês não me chamam de mestre, vocês não me chamam de rabi, vocês não me chamam de senhor, e vocês fazem bem ao me chamarem de mestre, rabi e de senhor. Se eu, sendo senhor de vocês, se eu, sendo mestre de vocês, lavei os vossos pés, façam vocês também assim uns aos outros, em que então o evangelho da graça de Jesus veio para transformar e causar uma reviravolta dentro do coração orgulhoso da nossa natureza humana. E isso nos leva então a uma reviravolta na história, a restauração da incredulidade de Zacarias. E nesse paralelo, certamente que quando Maria e José foram visitar Zacarias e Isabel, e o vendo mudo, um sacerdote, um homem, que era digno de expressar todo louvor e adoração, por terem recebido a visitação de Deus, um anjo, o anjo Gabriel, trazendo uma mensagem, estava ele lá já há meses, mudo, sem expressar nenhum testemunho de gratidão, de louvor e de adoração. E a restauração da incredulidade de Zacarias é uma grande reviravolta que demonstra o amor gracioso de Deus com o mais vil pecador, com o mais incrédulo de coração. Deus havia prometido a Zacarias a cura da sua mudez,
após o nascimento de João Batista. Agora imagina comigo. Se passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 9 meses, mudo, por sua causa. Imagina, 9 meses sem expressar sequer uma palavra. Você já se sentiu assim? Meses da sua vida, tempos constantes de incapacidade, de limitações, talvez um conflito, uma situação, um problema financeiro, que se arrasta constantemente, que beirou a um divórcio, ou que talvez causou o divórcio, problemas financeiros na sua vida, te tirou do teu trabalho, e toda essa situação causou em você algo muito parecido o que estava acontecendo com Zacarias. 9 meses arrastando uma culpa constante. E o pior, a causa daquele problema ele sabia, era ele mesmo. E não havia nada a ser feito, porque o próprio Deus disse, você só vai, talvez, voltar a falar quando o menino nascer, por causa da sua incredulidade. Imagina a ansiedade pela expectativa criada. Você já criou expectativas no teu coração? Mesmo num contexto de conflito, de problema, de crise? Olha, a Bíblia diz, né, a noite pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é assim que funciona? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grandes são as tuas misericórdias, e passa uma noite, passa um dia, passa uma semana, passa um mês, e nada. É exatamente o que estava acontecendo de forma profundamente amarga no coração de Zacarias. E era Deus quem estava intentando aqueles sentimentos profundos no coração daquele homem. Será que Deus irá cumprir o que ele prometeu? Será que quando o menino nascer eu vou voltar a falar? Será que eu vou voltar a poder expressar louvor e adoração a esse Deus, pelas suas misericórdias e fidelidade na minha vida? Deus é bom, como eu falhei. Eu sou um homem, eu sou um sacerdote. Eu estava na casa de Deus, na presença de Deus e duvidei. Eu tive a visitação de Maria, uma pobre de uma jovem mulher de Nazaré, que imediatamente creu e tem dado bom testemunho da glória de Deus. Estou eu aqui. E sabe o que é pior? Aqui em Lucas capítulo 1, o bebê já havia nascido e Zacarias continuava mudo. Veja comigo, vai lá para Lucas capítulo 1, versículo 59. Era comum naquela época, ao 8º dia, circuncidarem os judeus. E no versículo 59 diz que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Então imagina comigo, 8 dias o menino já havia nascido e o tal do Zacarias mudo. Absolutamente sem expressar sequer uma palavra. Imagina, você já teve momentos assim? Quantas coisas passam no nosso coração? Quantas dúvidas? Quantas crises? E o texto vai continuar a partir do versículo 60, que ao perguntarem a Isabel, ela diz, olha, o menino se chamará João, porque Deus disse que o menino vai se chamar João. E perguntaram, mas não tem nenhum João na vossa descendência, não é? Eu estou fazendo uma transliteração aqui do texto, resumindo. Porque a cultura dizia, o nome do filho ou vai ser do pai ou de algum parente muito importante da família. Então, certamente que se não fosse Zacarias, digam para mim, Isabel, digam para mim, João, e estavam olhando uns para os outros, dizendo, olha, qual vai ser o nome do menino? E fazendo sinais para Zacarias, perguntaram, qual vai ser o nome dele? E fazendo sinais, Zacarias pediu uma plaquinha, que nela estava escrito, o nome do menino será João Batista. E note comigo no versículo 64. Imediatamente, a sua boca se abriu e a sua língua se soltou. E ele começou a falar, louvando a Deus.
Esse homem já havia 9 meses criado o hábito de tentar se comunicar com Isabel, com os seus outros filhos, que porventura ele tivesse, com as pessoas ao seu redor. Haviam tabuazinhas, ou era com algum tipo de pena que saía algum tipo de tinta, ou era literalmente uma tabuinha que com alguma ferramenta de riscar, a pessoa conseguia escrever algumas coisas. Diz o contexto que ele usou uma tabuinha usando uma ferramenta de riscar, que é um pouco mais difícil, e ele escreveu com muita força nessa tabuinha: João. O nome dele será João. Ali ele creu. E imediatamente a sua boca se abriu, o milagre aconteceu, a sua língua se soltou e ele começou a falar. E aí sim, destacando-se aqui na introdução preparatória do Evangelho de Lucas, ele louva, agora sim, o homem louva, o sacerdote bendiz, com sua boca ele transmite, ele testemunha louvor e adoração a Deus. Veja comigo esta frase: Deus permite a nossa incredulidade, mas a sua vontade é restaurar corações arrependidos para a sua glória. Deus não se orgulhou de punir o sacerdote Zacarias, como ele não se orgulha e ele não tem prazer de disciplinar você, crente no Senhor Jesus, quando você peca. Ele permite a sua incredulidade, ele permite as consequências do teu pecado, mas o coração de Deus, amoroso e gracioso, em sua vontade decretiva, é restaurar corações incrédulos para o louvor da sua glória. Ele não quer permitir que você continue como você está. Eu queria te chamar a uma conclusão e alguma reflexão final. Nós temos aqui então duas pessoas, duas reações diferentes, mas pela graça de Deus, com resultados iguais. Nós estamos habituados a lidar com paralelos, pessoas más e pessoas boas, com consequências e finais diferentes. Essa não é a matemática de Deus. Na matemática de Deus, pessoas más arrependidas podem ser transformadas, restauradas e louvarem a Deus, assim como os crentes fiéis que têm fé imediata. Zacarias descrente, Maria fiel, ambos louvaram a Deus. E você pode ler comigo atentamente Lucas capítulo 1, a partir do versículo 68. Esse é o hino de expressão de louvor a Deus daquele homem incrédulo que teve o seu coração arrependido. Leia comigo a partir do versículo 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na casa do seu servo Davi, como falara por meio dos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo. Veja bem, o homem que outrora estava amedrontado, agora canta dizendo: nós queremos servi-lo sem medo no nosso coração. Em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Ele está falando a respeito de João Batista, seu filho. Pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o caminho da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus. Ele diz isso porque ele mesmo experimentou na incredulidade da cegueira do seu coração, pelas quais do alto nos visitara o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Aleluia. Amados, Maria louvou a Deus com o coração arrependido e Zacarias louvou a Deus com o coração arrependido e transformado. Maria louvou a Deus com o coração humilde e fiel. E a pergunta que eu te faço é: qual caminho você escolhe trilhar? Com qual deles você vai se identificar?
Sempre há uma oportunidade de louvar a Deus como Maria, em humilde fé imediata. Ou talvez você vai escolher o caminho um pouco mais longo, e vai durar talvez um pouco mais de 9 meses. Talvez vai levar para você a vida inteira. Qual escolha você vai fazer? Sempre haverá a possibilidade de louvar a Deus por meio de um coração humilde, de fé imediata, ou de um coração arrependido que vai levar muito tempo para Deus transformar. Com quem você se identifica? Com a sabedoria que demonstra uma humilde fé contagiante como a de Maria? Ou com um coração insensato que revela um coração orgulhoso e cheio de incredulidade como o de Zacarias? Quem é você hoje? Mais Zacarias ou mais Maria? Quanto tempo você vai levar para Deus curar a sua cegueira, a sua mudez, para que você testemunhe da glória de Deus, porque você foi criado para o louvor e adoração daquele que te criou? Evite o caminho mais largo, pois ele é mais longo e doloroso, assim como Zacarias experimentou. Busque o caminho estreito e reto, porque ele é mais seguro para mim e para você. Fé imediata glorifica a Deus. Coração insensato e tolo só o glorificará através de um coração transformado e redimido pela graça de Jesus. Não há espaço para meio termo. Não há lugar de você ficar em cima do muro. Há uma experiência, um encontro com Deus, em que você ou vai responder com fé imediata ou com um coração arrependido. Não há relacionamento com Deus com um coração incrédulo. E eu quero terminar te chamando a atenção. De repente, talvez, arrasta-se na sua vida alguma situação que não há respostas. Há crises que você esteja vivendo. Há problemas pelas quais talvez você não tenha e não encontre a solução, exatamente porque Deus está disciplinando você. Deus está corrigindo você. E Ele está tentando apontar a incredulidade do teu coração. Ele tem sido bom para com você. Ele é misericordioso e gracioso. Não permita mais tempo. E eu queria te convidar nessa noite para que você, ao fechar os seus olhos nesse momento, eu te convido a fazer uma oração.